Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia, hoje em sua versão gravada. E Bolsonaro já se tornou, ou está se tornando, o que os americanos chamam de lame duck. Que bicho é esse? Chama-se lame duck o presidente que é considerado, na tradução livre, em pato manco. E o que é um pato manco? Antes de eu explicar isso, eu quero passar a apresentar aqui um relato pungente e assustador do que está acontecendo no Brasil. Enquanto o Bolsonaro vai derretendo pouco a pouco, como você verá daqui a pouco, há um processo de fascistização muito grande da sociedade brasileira após o processo eleitoral. E a fascistização, o processo de tornar uma sociedade fascista, é um processo em que os próprios cidadãos tratam de se tornar um braço do ditador. Então, o fascismo foi um movimento que surgiu no início do século XXI, na Itália, através de um líder carismático, Benito Mussolini. Benito Mussolini, ele simplesmente conseguiu jogar uma parte da sociedade contra outra parte da sociedade e manipular aquela sociedade de forma que o próprio povo se transformava numa força de opressão. Poucos anos depois, isso foi apropriado por Hitler. Hitler era um fã de Benito Mussolini, Adolf Hitler, e copiou o fascismo, mas fez ele mesmo um fascismo piorado, como nós vamos comentar agora, após esse vídeo, rapidamente, e depois vamos passar para o assunto que, em resumo, é o seguinte: o Lula já está praticamente assumindo a presidência. Ele é hoje, e vai se tornar cada vez mais nas próximas semanas, o presidente de fato do Brasil, e você vai entender por quê. Mas antes vamos assistir a esse relato, que é um relato que realmente preocupa o Brasil, deveria preocupar o Brasil e as autoridades, porque se isso continuar, a coisa vai ficar muito feia no nosso país. Hoje aconteceu um fato lamentável comigo. Eu saí de casa, fui levar meu filho no campeonato de futebol, ele e mais 3 coleguinhas dele, todos de 12 anos. A gente foi ali pro lado de Mirassol. Quando a gente estava voltando, tava esse bloqueio na estrada, tudo bem, tinha um fluxo bem lento assim passando, e tinha um corredor de pessoas ali, com bandeiras, com cartazes de Deus acima de tudo, essas coisas assim. E quando eu tava justamente passando, eu e outros carros assim, aí começaram a gritar, é pra buzinar, buzina. Tinha uma senhora loira do lado esquerdo, que era o meu lado, e ela olhava fixamente pra mim, buzina. Não buzinei, não ia buzinar, não tenho por que buzinar, não quero buzinar e não vou buzinar. Mas não ofendi, não xinguei, não gritei, não falei nada contra. Aí nisso que ela olhou bem fixamente pra mim, gritando pra buzinar, e eu na minha. Ela só gritou assim, tem um petista do caralho aqui. Nisso que ela gritou, outro já gritou pra outro, juntaram no meu carro, dando murro no vidro, as crianças desesperadas dentro do carro, e eles só gritavam, não deixa ele passar, ele é petista, não deixa ele passar, pega ele. E nisso eu vi que vieram 2 caras com pneus e jogaram na frente do carro. A única coisa que eu pensei, eu tenho que acelerar. Eu tenho que passar, porque se eles pegarem, eu acho que vão destruir o carro, vão destruir a gente, vão bater em mim. Se viessem me agredir, meu filho ia entrar, ele tem 12 anos, mas ele ia me defender, ele ia apanhar também, os outros meninos iam apanhar. E aí eu consegui acelerar, fiquei com medo de até enroscar o pneu debaixo do carro, meu carro é alto.
consegui passar. Nisso jogaram uma bandeira bem grande na minha frente, sabe, na frente do para-brisa com um pau, e eu segui adiante. Aí eles pararam o carro da frente, jogaram um pneu na frente do carro que estava na minha frente para conseguir me pegar. Aí nisso eu vi do lado direito, tinha uma brechinha entre uma carreta parada e eu entrei. Nisso eu consegui sair na marginal de Mirassol e consegui escapar. Eu não sei o que teria acontecido se tivessem pego a gente. A única coisa que eu quero dizer é que as pessoas estão enlouquecidas. Eles jogavam cartazes na nossa frente de Deus acima de tudo. Se é esse Deus que você serve, eu não quero esse Deus para mim, não quero esse Deus para os meus filhos, não quero esse Deus na minha vida. De falar a verdade, eu quero distância desse tipo de Deus. Eu não sei o que aconteceu com vocês, pessoal. Não sei o que aconteceu. É triste, é lamentável, é horrível. Eu não sei como que eu me vi naquela situação, nunca achei que ia passar, parecia surreal, parecia coisa de filme, parecia que não era real, simplesmente assim, parecia que não era real a hora que eu tava lá, e a única reação que eu tive foi de tentar uma forma de escapar dali. As pessoas tinham ódio no olhar, ódio, isso porque elas imaginaram que eu sou do PT. Não tinha nada, não tinha uma etiqueta no meu carro, não tinha uma camiseta indicando nada, não tinha nada, eu tava com 3 crianças no meu carro. E nem isso foi suficiente para aquelas pessoas pararem, terem compaixão, e pessoas que eu imagino que vão voltar para casa hoje e encontrar os seus filhos em casa. É horrível. Eu não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. As pessoas perderam a capacidade de ter empatia, perderam a capacidade de ter compaixão. Acorda, pessoal. Esse Deus que vocês estão dizendo que serve, ele não serve. Pois é, senhoras e senhores, como se vê, a situação está cada vez pior. Esse rapaz, depois nós vamos fazer uma entrevista com ele, você vai saber os detalhes sobre quem é e tal, mas nesse momento eu precisava transmitir isso urgentemente, porque realmente é um fato que demonstra a situação desse país e o risco que o país corre. Mas vamos falar também de coisa boa. O fato é que o ex-presidente Lula já está sendo considerado o presidente de fato do Brasil. Além de participar da Conferência do Clima no Egito, nos próximos dias, ele embarca dia 6, o Lula também foi convidado a participar no início do ano do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. E o Lula, evidentemente, vai chegar lá como presidente e a comunidade internacional quer que ele apresente ao mundo o seu plano para o Brasil, porque para onde o Brasil for, a América Latina vai junto. Ao mesmo tempo, aqui no Brasil, as decisões já estão sendo tomadas independentemente de o Bolsonaro ser o presidente. Já ninguém mais trata com ele, os países que comerciam com o Brasil, que têm relações com o Brasil, já procuram o aval de Lula para qualquer coisa que aconteça, e isso está se acelerando muito rapidamente. Inclusive, há alguns fatos surpreendentes, como é o caso do PP, que é o partido de Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, que é o ministro-chefe da Casa Civil de Bolsonaro, um autoproclamado aliado fiel, mas que, assim como o PP, que é, depois do PL, o partido mais importante da base de Bolsonaro, o PP já pisca para o Lula, já começou conversações com o Lula, já há conversações do União Brasil, que estava todo com o Bolsonaro, o PSD, então, já caiu para dentro. Então, todos esses partidos da base bolsonarista já começam a conversar com o Lula. Infelizmente, minha amiga, meu amigo, esses partidos são o que temos para governar o Brasil. A bancada de esquerda realmente é muito fraca nesse momento. Ela se fortaleceu um pouco
com outros partidos que participaram da federação, mas muito pouco em relação ao que seria necessário. Só existe uma fórmula de governar o Brasil, infelizmente esse é o fato. E essa fórmula de governar o Brasil neste momento é fazer uma ampla aliança com a centro-direita e tentar tirar a centro-direita da área de influência do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro ele está transformando partidos que eram de centro-direita em extremistas de direita, não é? Mas, na verdade, a expectativa de poder e o fato de o Lula estar sendo tão cortejado pela comunidade internacional, e na verdade é isso que está acontecendo, a comunidade internacional, Europa, Estados Unidos, China, esses países estão fortalecendo o Lula, e aqui no Brasil já se entende que é com ele que vai ter que conversar e não com o bolsonarismo, apesar de que o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado são mais conservadores do que nunca. Então eu quero passar para as matérias que corroboram tudo isso que eu estou dizendo e que vão demonstrar que Bolsonaro se tornou o que se chama de lame duck ou pato manco. Essa é uma expressão usada pelos americanos sobre um presidente que está para deixar o cargo. Então, quando realmente já tem um novo governo eleito, principalmente se for um governo que se opunha àquele presidente, dizem de forma até jocosa que o presidente passa a receber cafezinho frio, ninguém mais abre a porta para ele, porque dizem que ser presidente é esquecer que portas têm maçanetas, né? O presidente vai passar, vai alguém na frente e abre a porta para ele passar. Quando chega ao fim do mandato e esse presidente começa a cair em desgraça, como está acontecendo com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro realmente ele é um presidente que em pouco tempo ele pode se tornar um presidiário, com tudo aquilo que se sabe sobre os processos que há contra ele. Então, ele está sendo abandonado pelos aliados, você vai ver isso nas matérias, e, na verdade, ele vai se convertendo exatamente em um pato manco. Ou seja, um presidente que vai claudicando, mancando, daqui até 1º de janeiro, quando ele deixa de ser presidente. Provavelmente o Bolsonaro não vai cair no esquecimento, como costuma acontecer, porque ele vai tentar, ao menos, não é, liderar essa massa fascistizada que há no Brasil e que está cometendo as loucuras que está cometendo. Agora, o fato de o Bolsonaro conseguir, através da radicalização, manter alguma importância na sociedade, pelo menos para esses setores fascistizados, isso não quer dizer que agentes econômicos, outros países, empresas, por exemplo, a Fiesp, com a vitória do Lula, queria rifar o filho do José Alencar, o Josué, que é presidente hoje da Fiesp, e isso mudou tudo. As pesquisas, a CPI sobre as pesquisas, o Congresso já aposentou com a chegada do Lula ao poder. Bolsonaro vai se tornando um pato manco, agressivo, perigoso, mas do ponto de vista institucional, o Bolsonaro não conta mais. Então vamos ver o resto das matérias que eu tenho para apresentar para vocês. Lula busca romper isolamento do país na COP27, que é a Conferência do Clima no Egito, ao se contrapor à política ambiental de Bolsonaro. O tema do meio ambiente é o principal foco de interesse das potências estrangeiras. Em busca de romper o isolamento do país no cenário internacional durante o governo Bolsonaro, Lula desembarca na Conferência sobre Mudanças Climáticas da ONU, a COP27, entre os dias 6 e 18 de novembro no Egito. Por que é que eu falo, minha amiga, meu amigo, em pato manco? Pelo seguinte, porque quem deveria ter sido convidado para esse processo, para essa conferência, deveria ser, claro, o ex-presidente Lula.
O ex-presidente Lula e presidente eleito do Brasil, ele deveria ser convidado só para eventos internacionais representando o Brasil depois que ele assumisse. Mas vejam que o mundo já convida o Lula e deixa o Bolsonaro de lado. O Bolsonaro não recebeu nem convite para ir a essa conferência do clima. E mais do que isso, nós temos também Davos, o ultrapoderoso Fórum Econômico Mundial, que é realizado todos os anos, no início de cada ano, na cidade suíça de Davos. E ali se reúne a nata do empresariado mundial, os grandes empresários e economistas, chefes de Estado, para discutir os rumos da economia mundial. Ninguém nem falou o nome de Bolsonaro. O convidado é Lula e ele vai ser convidado para apresentar o seu projeto ao mundo. Aqui o World Economic Forum fica é a propaganda do evento, né? E diz aqui o seguinte: o Fórum Econômico Mundial vai convidar o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, para seu evento anual que ocorre em janeiro na estação de esqui de Davos, na Suíça. O objetivo é dar ao novo presidente um palco central para que apresente ao mundo o seu projeto de governo e de política externa. Se aceitar, Lula corre o risco de ser alçado a uma das principais estrelas do evento de 2023, e isso, na minha opinião, é muito importante para o Brasil, porque nós temos que reverter a imagem que se construiu sobre o nosso país a partir de 2016, com o golpe contra Dilma Rousseff. O Brasil hoje é visto na Europa, no mundo desenvolvido, como um país de golpes. A derrubada de Dilma Rousseff correu o mundo, a notícia, como a notícia de que um golpe derrubou a presidência do Brasil, e isso faz, inclusive tem feito, com que os investimentos externos no nosso país sejam cada vez menores. E, aliado de Bolsonaro, PP já pisca para Lula. Essa é impressionante como o poder atrai, né? Nos bastidores, o partido de Arthur Lira e Ciro Nogueira, que é esse sujeito aqui, que é o ministro da Casa Civil do Bolsonaro, o atual chefe da Casa Civil, sinaliza que pode abrir diálogo com o presidente eleito. Um dos principais partidos do Centrão e da base do governo Jair Bolsonaro, o PP, já dá sinais de que pode compor com o futuro governo Lula. Internamente, integrantes da legenda falam em dialogar com o presidente eleito. Para além do eterno desejo do partido de obter cargos relevantes e, claro, nacos do orçamento público, há outros interesses envolvidos, como a reeleição de Arthur Lira como presidente da Câmara dos Deputados. Lira, aliado do atual governo, e Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil de Bolsonaro, são as principais lideranças do PP. O partido que tem em seu DNA a principal característica do Centrão, a de ser governo sempre, independentemente de quem esteja no poder, integrou a base de Lula e de Dilma Rousseff no Congresso e vai voltar, porque realmente eles foram eleitos, o povo fez essa opção e, como diz o Lula, ele tem que conversar com quem tem legitimidade para conversar. Foi eleito, tem legitimidade, o povo deu essa legitimidade. E no Globo, a eleição de Lula e a situação de Josué na Fiesp. Josué Gomes, filho de José Alencar, o vice de Lula de 2003 a 2010, que era um grande empresário de direita quando entrou no governo e quando saiu era um homem de esquerda. O movimento liderado por Paulo Scaff com o objetivo de tirar Josué Gomes da Silva da presidência da Fiesp foi duramente atingido no domingo com a eleição de Lula. Josué não passou a ficar mais popular entre os seus desafetos, mas ficou mais poderoso. Impossível imaginar a derrubada de um presidente da Fiesp neste momento em que ele tem ligação com o presidente da República recém-eleito. E, na verdade, o filho de José Alencar tem excelentes relações com o Lula, claro. E Lula busca o PSD de Gilberto Kassab e União Brasil, que é a fusão do Democratas
com o PSL de Jair Bolsonaro e o MDB para ampliar a futura base na Câmara. O MDB e esses outros partidos, PSD e União Brasil, são incontroláveis, mas uma grande parte desses partidos vai integrar a bancada de Lula no Congresso. E CPI, projeto para criminalizar a pesquisa, já era, não vai ter CPI, não vai ter projeto, não vai ter nada. Isso é um absurdo e, por sorte, o Lula venceu a eleição, porque o segundo mandato de Bolsonaro seria um mandato ditatorial. E essa seria uma das primeiras medidas ditatoriais do governo Bolsonaro. E, por fim, Centrão e aliados de Lula aceitam negociar mudanças no orçamento secreto e já estão tratando do orçamento com o Lula. O Bolsonaro, ninguém jamais dá bola para ele. Além, é claro, dos psicopatas que são uma parcela pequena do eleitorado de Bolsonaro. Esses psicopatas que estão fazendo tudo isso que você viu nesse vídeo. Então, minha amiga, meu amigo, o que nós temos que entender aqui é que o Brasil está passando por uma transição, ainda não acabou, mas está acabando. Vai dar tudo certo. Um abraço para todo mundo.